Bia, há um mês atrás, o Fábio Cristiano veio aqui, né? E foi uma entrevista, assim, bem difícil para mim, assim, sabe? Porque ele tem toda uma formulação cosmológica que escapa um pouco a teoria que eu trabalho, né? Então é muito difícil. Mas quando a gente ligou a câmera e tal, ele pegou e começou a fazer assim: eu queria agradecer você por vir aqui participar da minha pesquisa. Ele tirou uma onda comigo, né? Mas é porque eu acho que é assim mesmo que eu me sinto à vontade, entendeu? Claro. Então eu queria te agradecer por você se disponibilizar a participar da pesquisa. Desde eu entrei no doutorado em março de 2023. Então, desde o primeiro inverno, eu chamo de inverno, que é uma coisa que eu aprendi com o surf, sabe? Mês de julho, inverno, dezembro, verão. A galera fala, mas... E, tipo, desde o inverno de 2023 eu tô fazendo campo. Eu comecei fazendo na rua, eu continuo fazendo na rua, mas surgiu a metodologia do estúdio numa conversa com o Leandro e ela tem funcionado, né, para efeitos de interlocução. Então, foi o que eu te falei ainda há pouco, né? Como se a gente estivesse lá no Dois das Minas, com a câmera ligada, no seu ambiente e tal, mas a gente não, eventualmente não pôde estar lá e estamos aqui no estúdio, ou então no Vale do Agabaú, e é como se a gente estivesse trocando uma ideia. Claro. Só que nessa ideia, eu tenho algumas coisas dentro da minha cabeça que eu queria que você refletisse. Então, do jeito que está esquematizado as questões, é bem acumulativo, assim. Então, a gente vai bem das coisas mais elementares até um nível de complexidade um pouco mais... E é normal, assim, ele vai fluindo, tá bom? Certo. Então, eu queria começar... Vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu ouvi você falando agora do seu Dark, mas foi uma coincidência, porque eu estava ali no canto fumando e eu estava pensando, será que eu começo perguntando de onde vem o Dark? E eu nem associei com a Joana Dark, mas eu ouvi você falando. Fala um pouco do seu nome, de onde você vem e o que, que você faz. Então, meu nome é Bianca Dark, né? E assim, o meu sobrenome, ele veio de origem, foi dado pela minha avó. E aí, tipo, numa conversa com a minha mãe, né, tipo, por telefone mesmo, eu perguntei pra ela, né, e tipo, depois dos meus 28 anos eu saber a origem do meu nome, foi algo muito, tipo, surpreendente, porque eu nunca perguntei isso. E eu sempre vejo também, tipo, porque assim, eu sou professora de skate, né, instrutora no caso, ainda não sou formada, mas todo lugar por onde eu vou, onde a galera me conhece, até meus amigos mesmo, eles me chamam por esse sobrenome. Eu acho isso muito legal. Então eu fiquei curiosa e fui perguntar para minha mãe. E aí ela falou que esse sobrenome foi dado à minha avó, né, devido a Joana Dark, ela tinha um terreiro. Então ela escolheu esse nome para minha mãe, que se chama Suziara Dark. E aí ela deu, assim, meu pai, o seguinte, quando eu sou a quarta filha a nascer, né? Ele quis dar esse nome para um dos filhos dele. Então, a minha mãe ele escolheu, na verdade, dar esse nome para mim. E aí, a minha mãe falou assim: agradece ao seu pai também, porque assim, ele sempre sonhou. Ele falou: não, a gente tem que usar o seu nome, o seu sobrenome Dark, para a gente poder dar em algum dos nossos filhos. Então, eu tenho 8 irmãos, né? E aí, eu fui a única a receber esse nome, desse sobrenome Dark, Bianca Dark Santos Seis. Um dos motivos pelos quais a gente te convidou é o fato de você ser skatista. Claro. Você comentou comigo que você anda 12 anos, Isso. né? Isso é sinal que você começou com quanto? Na verdade, o skate chegou na minha vida aos 16 anos. Aos 16? Aos 16, isso. Então, eu queria que você contasse pra mim onde você viu o skate pela primeira vez e como você conseguiu um skate, como você começou a andar, como é que foi essa febre aí? Assim, no início do skate, eu lembro que eu conheci através de alguns garotos que eu conheci na escola. A gente tinha uma turma de amigos, né?
E aí eu lembro que essa época eu já tinha saído de Guarulhos, né? Porque eu passei a minha parte da infância inteira em Guarulhos. Então, eu sou filha, tipo, de 8... A gente tem 8 irmãos, né? Somos em 8. E quando os meus pais se separaram, tipo, não pôde todos os filhos ficar com a minha mãe. Então, a gente foi embora. Eu lembro que eu mudei de escola. Eu já estava com 16 anos na época, então eu estava morando com meu pai nessa fase. E aí eu lembro que eu entrei numa escola, fiz uma amizade com uma turma, né? A gente era meio diferenciado, tipo, a gente era os esquisitão naquela época. Então, nessa turma tinha 2 meninos que andavam de skate. E aí eu pedi para andar, super me interessei. Aquela fase era uma época muito difícil, né? Porque a gente estava lidando com meus irmãos, né? Dentro de casa também, que estava roubando, usando droga. Então, era uma fase muito complicada, porque o meu pai também tinha se separado. Então, a gente foi morar, tinha uma madrasta. E minha madrasta não gostava muito, eu via que naquela época ela não gostava muito da gente porque ela escondia comida dentro de casa. Então, meu pai era muito agressivo. Então, nessa fase aí, quando eu conheci o skate com os meus amigos na escola, eu pedi para andar. A gente fugia algumas das vezes assim para uma pista, meu pai não sabia. Então, eles me ajudavam e aí eu lembro que eu pedi para meu pai, eu já estava eu ia entrar para os meus 17 anos, eu perguntei para ele se eu não podia trabalhar e ele me deixou. Eu comecei o meu primeiro trabalho como sendo monitora de transporte escolar, porque eu queria juntar aquele dinheiro porque eu queria um skate para mim. Eu não sei porquê, eu só sei que eu queria aquilo, eu queria andar, eu queria fazer parte daquilo, sabe? Tipo, só quando eu senti aquela primeira sensação de eu ter subido em cima do skate através de 2 amigos, eu falei, não, eu acho que é uma coisa que eu me esforcei para conseguir. Então, acho que foi o meu primeiro esforço de ter conseguido conquistar algo para mim foi o meu skate, que mudou minha vida até hoje. Muito bom, muito bom. Quais são os lugares que você anda? Quais os caminhos que você faz? Eu saio daqui, pego tal ônibus. Depois a gente vai falar de mobilidade urbana. Claro. Quais os lugares, caminhos e bairros que você costuma andar? Olha, eu acho que hoje eu ando cada cantinho de São Paulo um pouco, né, através do skate. Mas como eu trabalho hoje só com o skate, tipo, dando aula, então, tipo assim, praticamente cada dia da semana eu tô em algum lugar dando aula. Ando muito na região do centro também, principalmente lá é mais lazer com os meus amigos quando eu quero sair para dar um rolê. Eu sou ultimamente hoje em dia eu moro na região do Vila Matilde agora, já sou da zona leste de Itaquera, Vila né? Matilde. Vila Matilde, isso. E aí de lá eu saio todos os dias, passo pela região do Brás, a região central ali também. Sempre passo por lá para poder ir dar minhas aulas também. E região do Ipiranga também é um lugar onde eu trabalho muito com as crianças na escola. E em São Caetano, que é toda segunda lá onde rola o nosso projeto social também de skate feminino. Então lá eu falo que é a minha missão. Toda segunda a minha missão é em São Caetano. O projeto é em São Caetano. É em São Caetano. Aí eu falo que a minha missão lá toda segunda é lá no projeto. Tá. Quais são os meios de transporte que você se locomove na cidade? É ônibus e metrô. Todos os dias. Já tô bem acostumada. Tipo, vejo bastante, sabe? Tipo, o aumento da população. Muita coisa acontecendo, a gente estando pra lá e pra cá. E eu tô sempre com o skate debaixo do braço. E é muito legal que passando por, sabe? Tipo, todo dia eu falo que assim, não é o mesmo, sabe? Não é o mesmo porque todo dia eu vejo uma pessoa diferente pra lá e pra cá. Às vezes pego o ônibus, o metrô lotado, não reclamo. Tô indo, tô conseguindo ir, voltar pra casa. Então eu já tô bem acostumada, assim, sabe? Tipo, esse meu trabalho todos os dias me dando essa oportunidade de ir e voltar pro São Paulo junto com o meu skate. Então quer dizer que é ônibus, metrô e skate. Ônibus, metrô e skate o tempo todo. Você já usou bike para se locomover? Nunca andei de bike, gente. Nunca Por andou de incrível bike. que pareça, nunca. Tá bom. Você já... Eu vou te fazer essa pergunta de 2 maneiras. Uma mais objetiva e uma mais retórica, assim. Tá. Mais subjetiva. Você já pensou em se profissionalizar? Eu acho que nunca. Então explica
O que você pensa sobre profissionalização ou ser preterida de se profissionalizar ou não querer se profissionalizar? O que você acha sobre isso, sobre essa questão da profissionalização no skate? Ah, sim, porque eu acho que eu vejo que o meu foco está mais na área da educação. Sobre ensinar as crianças, né? Eu vejo que o meu foco está muito mais sobre, tipo assim, sobre o ensinar. Então, eu gosto de andar de skate, eu tipo, não consigo ter muito essa pressão de campeonato. Participei poucas vezes também de campeonato. Amo muito, sabe, o que eu faço também. Poder levar o skate como uma ferramenta de educação para as crianças, estar sempre ensinando. Então, eu acho que o meu foco hoje não se profissionalizar foi exatamente por isso, porque eu quero trabalhar com o skate de uma outra forma, uma forma mais educativa. Tá. Eu tenho um amigo Certo. da Rua Ativa, que é uma coisa que eu tô querendo trabalhar nessa pesquisa. Não sei se vai dar certo, vou ter que conversar com o meu orientador. Ele falou assim: eu não sou um skatista profissional, mas eu sou um profissional do skate. Eu sou um profissional do skate, eu também Faz acredito sentido? que faz sentido Faz para mim sentido? também. Faz Por quê? sentido. Por quê? Porque é uma coisa que a gente vive ali todo o tempo. Assim como eu acredito também, por exemplo, um skatista profissional que se profissionaliza pela rua, pela vivência, sabe? Tipo, por tantos anos ali de skate, correndo, não só os campeonatos, mas por essa vivência, sabe? Eu acredito que para nós seja a mesma coisa, só que, tipo, de uma outra forma. Eu acredito que eu também seja uma skatista profissional no modo de poder estar ensinando outras pessoas, começar de uma forma mais segura, sabe? Então, tá vivendo daquilo. Hoje eu poder também pagar minhas contas através do skate. Então, eu também vivo do skate. Então, isso para mim, eu acredito que eu seja skatista profissional dessa forma. Exatamente assim, tipo... Ai, desculpa, tô um pouquinho nervosa. Tá, mas eu entendi perfeitamente. Deu pra entender, né? Deu pra entender, Deu pra deu pra entender, entender. né? Eu acho que faz Isso. sentido. Exato. A gente, tipo assim, não precisa ir lá só tá correndo campeonato, sabe? Tipo... Um modelo, Um né? modelo. Exato, não. A gente pode trabalhar com skate de diversas formas. Muito bom. Profissionalização. Essa pergunta, essa questão, eu vou colocar para você. Lembra aquela conversa que a gente teve aqui mais cedo, que eu falei, pô, você pode voltar nesses assuntos? Ah, sim, claro. Eu acho que agora é uma questão central, até para você falar do 2 das Mini e tal, não sei o quê. Tem uma noção conceitual que o povo chama de marcador social de diferença. E isso é o quê? É a classe social, que você já ouviu falar, é a etnicidade e a raça, e é o sexo e o gênero, a sexualidade. Então, como é que esses 3, 4 componentes se articulam na vida de uma pessoa, tipo, né, mulher, skatista, preta, ou LGBT, vamos supor. E ainda sendo mãe também, muitas das vezes, Ou sendo né? mãe. Então, isso eu queria dizer. Como é que o skate se relaciona com isso tudo? Porque assim, eu acredito que o skate, ele foi uma ferramenta que me ajudou a lidar com diversos tipos de pessoas. Então, pela minha forma de agir sobre... Como é que eu posso dizer assim, sabe? Todos os dias eu lido com pessoas, tipo assim, de gêneros totalmente diferentes uma da outra. Então, isso foi uma coisa que acho que me ajudou a me moldar muito, não só nisso, mas como dentro da minha casa também, né? De eu poder entender mais também, até sobre o espaço da minha filha, conseguir, sabe? Conseguir sair para trabalhar. Bia, eu vou refazer a questão dos marcadores de uma maneira mais, assim, ligada à sua vida. Tá. Você começou a andar de skate com 16 anos e teve filha ou filho? Uma filha aos 19. Aos 19. Aos 19, a Júlia. Conta pra mim como é que é ser mãe skatista. Assim, eu já, antes mesmo da minha filha, né, já andava. E aí depois, eu lembro que eu consegui arrumar meu primeiro trabalho fixo, né? Eu saí de casa nessa época.
Eu já estava com 18 anos, eu acho, quando eu consegui o meu primeiro emprego. Parêntese, qual foi o trabalho? E eu trabalhava numa fábrica de vidro na época. Muito bom. Era com reciclagem, então, tipo, nessa época eu lembro que eu tive a minha primeira independência e consegui alugar uma casa, quis sair da casa do meu pai, né? Já quis sair sozinha. Então eu lembro que eu já tinha meu skate também. Então, pouco tempo depois, morando sozinha, ó, depois de 4 meses, eu descobri que eu estava grávida. Então, ali foi um processo muito difícil, né? Porque eu pensei, o que eu faço agora? Acabei de morar sozinha, arrumar um emprego fixo, tipo, não tinha dado nem 45 dias no trabalho. Então, eu mantive aquilo em segredo, acho que até os meus 6 meses de gestação, mais ou menos, antes da minha família descobrir, né? E eu contar para todo mundo, que aí não tinha como esconder. O pai dela também era skatista, então, o pai da minha filha. Ele, na época, não aceitou muito bem, né? Hoje, ele tem um relacionamento muito bom com a minha filha, né? Ele cuida dela. Mas naquela época foi muito difícil, né? Porque ele já era um cara mais velho, então ele não queria aquela responsabilidade no começo. E aí, eu lembro que eu comecei a trabalhar e aí foi quando eu parei de andar de skate, com os meus 19. Parou. Parei porque veio a barriga, né? Aquela responsabilidade de ser mãe, tipo, com 19 anos, ter que lidar com uma criança. Então, tipo, morando sozinha, aquilo tudo era novo pra mim. Então, eu deixei meio que o skate de lado devido a uns anos. Voltei, comecei a cuidar da minha filha, a trabalhar. Então, tipo assim, meu foco total mesmo era só ter uma forma de sustentar ela, porque eu não era uma menina que, tipo, assim, eu terminei meus estudos na escola, mas tipo, já não tive uma perspectiva, tipo, de ir para uma faculdade ou estudar outras coisas. Não, acabei me tornando mãe, tive que trabalhar. Muito bom. E de lá pra cá? De lá pra cá, eu lembro que teve uma fase que eu reencontrei um amigo meu, né, mesmo antes da minha gestação. A Júlia já estava com, se eu não me engano, quando eu voltei a andar de skate, a Júlia já estava com, acho que com 2 anos mais ou menos. E aí foi quando eu reencontrei um amigo, que ele me convidou, né? Falou assim, não, Bia, bora andar, né, e tal, para você poder voltar. E aí eu tava trabalhando nessa época e eu peguei e falei assim, tá, vou, mano. Só que eu tô com a minha filha pequenininha. A gente foi pra uma pista perto de casa mesmo, a gente foi levando ela no carrinho de bebê e tal. E aí eu lembro que aquele dia eu não... Era como se eu não soubesse fazer nada em cima do skate, né? Mas só de ter aquela sensação de poder voltar e fazer aquilo de novo, eu me voltei a me sentir uma menina de novo, né? Porque foi tanta responsabilidade no começo. E nesse tempo que eu voltei, que a Júlia já estava com 2 anos, foi quando, um tempo antes, a gente já tinha descoberto que a minha filha ficou surda. Ela perdeu a audição, né? Porque ela ficou doente, muito novinha. Eu lembro que ela já estava com 9 meses, mais ou menos, 9 meses para 1 ano. A Júlia teve meningite, né? Então, a gente demorou para descobrir a surdez dela muito tempo, tanto que a gente só foi descobrir mesmo exatamente quando ela já estava com esses 2 anos, que eu tinha acabado de voltar mesmo pro skate. E aí aquilo me chocou, né? Porque foi numa simples consulta médica que o médico conversou com nós. Ela tá atrasada para falar porque talvez a sua filha não esteja ouvindo. Então, tipo, aquilo não se passava na minha cabeça. Como assim? Minha filha não tá ouvindo e tal. Aí eu expliquei pro médico. Eu falei, não, ela teve a perca auditiva. Ela teve meningite com mais ou menos de 9 meses para 1 ano. Então, expliquei as condições de tudo que ela passou. Ele falou, não, vou começar a fazer o teste. Aí foi mais de novo que eu saí do skate de novo e minha vida começou a tomar outro rumo, que foi cuidar da minha família, da minha filha, cuidar da saúde dela, descobrir tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Então, eu lembro que eu trabalhava nessa fábrica e eu fui mandada embora exatamente por isso, porque eu estava faltando demais. Então eu perdi minha casa, perdi as coisas, tive que morar improvisado um tempo com o pai dela, né? Fui morar com o pai dela. E aí, desse tempo que eu morei com o pai dela, eu não pude ficar lá, tive que entregar a casa de volta, né? Tipo assim, a dona da casa não queria que eu ficasse lá. Não queria. E simplesmente eles me tiraram de lá. O pai da minha filha morava com a mãe, eles me tiraram de lá, voltei para Guarulhos, fui voltar a morar com a minha mãe por um tempo, até eu conseguir um emprego e voltar a morar sozinha.
E a minha mãe mesmo, nessa época, ela me ajudou a alugar uma casa. Ela falou, não, vou te ajudar. Ela consegui voltar a morar sozinha com a minha filha de novo, já estava num trabalho registrado. E foi quando... E o skate ainda estava comigo, sempre guardado, eu não tinha abandonado. Meu skate estava lá, sempre guardadinho, estava velho, mas todas as casas que eu morei, eu levava ele comigo. E simplesmente foi quando, uma época de um ano, eu lembro que eu vi pelo Instagram, eu acho que sobre um encontro de skate feminino que iria rolar. Eu já não estava mais andando de skate, já tinha abandonado muito tempo, estava preocupada, fiz o tratamento da minha filha e tal. E aí foi quando eu conversei com essa menina que ia organizar o evento. Aí eu expliquei, não, tal, eu quero voltar a andar, só que eu tenho vergonha, queria conhecer outras meninas. E fui nesse encontro junto com a minha filha também. Nesse dia a gente foi muito bem recebidas. Elas deram uma aulinha pra gente, então eu acho que aquele primeiro encontro, tipo, com outras mulheres do skate, me fez, sabe, me fez querer sentir, voltar para aquilo de novo, sabe? Voltar a acreditar em mim. Então, Isso foi em que ano? se eu não me engano, 2019. Acho que foi mais ou menos nessa E época. você ficou parada há 3 anos. Fiquei parada há 3 anos. Fiquei parada, né? Porque assim, era muito, tava tipo sendo muito um processo muito difícil entender como que minha filha perdeu a audição e eu ter descoberto isso tarde demais, sabe? Ela ainda estudava numa escolinha com outras crianças normal, então a gente percebia que o desenvolvimento dela estava muito difícil. E aí, naquela época, eu não tinha condições de pagar um tratamento e tal, então a gente foi descobrindo tudo pelo SUS, ou seja, a demora era muito longa. Era tipo 2, 3 meses pra gente conseguir marcar e refazer o exame dela até descobrir mesmo a perca auditiva dela. Então, tipo assim, meio que eu abandonei o skate exatamente por isso, né? Entendi. Por preocupação à minha menina. Então. Entendi. Então, depois, quando a gente já tinha passado, as coisas já tinham se acalmado, a gente já sabia como lidar com ela. Foi essa época que eu encontrei, fui nesse encontro de skate feminino, né, com essa vontade de pelo menos voltar a andar. Mesmo assim, trabalhando naquela correria, levava minha filha sempre comigo. A Júlia pequena sempre estava comigo nos meus rolês de skate. Levava ela de carrinho de bebê muitas das vezes, pegava ônibus. Então, porque ali eu me sentia muito bem recebida. Então, sabe, era a única coisa que me dava vontade, assim, sabe, tipo, de Onde viver. era o lugar? Eu lembro que nessa época foi no Largo da Batata. Inclusive, essa sessão também era de segunda-feira e era um coletivo de meninas, as batateiras. Foram elas que me deram essa chance, assim, de voltar a andar também. Tipo assim, sabe? De falar, não, você consegue, vai, traz sua filha, a gente vai receber ela aqui, muito bem. Isso era um cantinho muito pequeno, que era uma pista pequena. E aquela época foi muito incrível, porque foi a primeira vez que eu falei, meu, uau, quanto assim? Como assim? Outras mulheres andando de skate também. Então, aquilo foi uma descoberta muito grandiosa para mim. E elas me receber minha filha também, independente de tudo aquilo que eu estava passando. Então, foi quando eu tive mais essa vontade de viver, voltar a trabalhar, voltar a fazer as coisas, falar, não, eu sou melhor que isso, sabe? Vou conseguir, vou voltar, vou trabalhar na fábrica, vou correr atrás do aparelho auditivo da minha filha, e tanto que eu consegui fazer isso e tudo foi sozinha, né? O pai dela, no começo ele não me dava muito suporte, né? Então, eu só pedia pra ele que enquanto eu tivesse que sair pra trabalhar, que ele pudesse só cuidar dela pra mim, sabe? Nesses momentos era a única coisa que eu sempre pedia, só cuida da Júlia, só enquanto eu estiver fora, sabe? Então ele me dava esse suporte, pelo menos ficando com ela pra mim, poder sair. E alguma das vezes também eu saía um pouquinho cedo do trabalho, aí tentava pegar meu skate assim, dava uma fugidinha para andar e depois corria para casa para poder ficar com ela. Então, meu retorno no skate foi uma coisa muito grandiosa, assim, sabe? Para mim. Através de um coletivo, Através de um coletivo de mulheres. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está contando que você voltou em 2019 e se deparou com um coletivo de mulheres e hoje você trabalha no Dois das Minas, 5 anos. Qual é a particularidade, qual é a especificidade, qual é o axé que tem, ou qual é a função, é a auto-organização, é o quê? O que tem de particular nessa coisa da auto-organização das mulheres? No Assim, skate?
Porque assim, eu lembro que naquela época, quando a gente tem muita vergonha, né, de chegar, andar num lugar e, tipo, colar numa pista onde tem vários outros caras. As mulheres têm um pouco mais essa sensibilidade, assim, tipo, a gente não consegue dar logo as caras. Então, eu lembro que quando eu mesma passei por aquilo de ter outras mulheres me incentivando a andar de skate, que elas também estavam começando na época, foi sensacional. E hoje também tem o nosso projeto, que eu posso estar levando isso para as nossas meninas. É tipo, é a melhor coisa, porque tem várias mulheres que chegam para nós lá que nunca andou, tem vergonha e fala tipo, não, nunca subi no skate e tal. E a gente poder dar essa força para ela começar e falar, não, você pode. É o seu tempo, você consegue, sabe? E elas acreditarem em mim. Então, eu acho que isso poder transformar, porque eu passei por isso e hoje eu posso mostrar isso para elas, levar um pouco disso para elas. Isso é sensacional. Ver a força que a gente tem juntas. Juntas eu acredito mesmo que a gente somos muito mais fortes, porque a gente se apoia. A gente não olha para tipo só pela aparência, pela personalidade, não. A gente olha pelo mesmo amor que a gente tem, sabe? A mesma vontade. As mesmas conversas, tipo, de acreditar uma na outra. Então, acho que a gente é um diferencial muito grande nisso, né? A gente tenta trazer cada uma delas para perto. Então, os coletivos, eu acredito que os coletivos de skate feminino são muito importante, porque a gente se ajuda, não tem vergonha de dar a mão uma para outra. Então, eu acredito muito, muito mesmo no potencial das mulheres. Tipo, da força que a gente tem lá, da gente se divertir do nosso jeito, da gente fazer a bagunça. Cada uma tá ali andando de um jeito, tipo, não importa, todas ali se divertindo juntas. Não só nessa minha experiência do projeto, mas como em vários outros lugares que eu tive. Porque, assim, diversas vezes a gente colava num rolê de skate, pode ter tipo a banca de vários caras, mas às vezes quando tinha outras meninas ali, e eu mesma sendo mulher, a gente tinha vergonha de se cumprimentar por quê? Mas não tinha vergonha de cumprimentar os caras, sabe? Então, rolava meio que isso, sabe? Tipo, às vezes até da gente não conhecer uma mulher mesmo e acabar se estranhando um pouco. E depois, quando você conhece, você vê que a mulher é uma mulher muito foda também. Que também já teve vários, já passou por várias coisas. A minha amiga mesmo, a minha mulher maravilhosa, que, tipo, me influenciou em diversas coisas. Ela foi uma mulher que me ajudou a acreditar muito em mim. Tipo, você foi a primeira pessoa a me dar total apoio. Falar, não, você consegue do seu jeito, né? Tipo, não é cara nenhum falando isso pra você que vai mudar, entendeu? Então, é a gente se apoiar dessa forma, né? Muito bom. Eu sabia que você tinha coisa elaborada sobre isso e queria te ouvir. Eu tenho mais 3 questões. Tá. Vou tentar fazer elas da melhor forma possível. É, o que vem na sua cabeça quando a galera fala assim, o skate é uma família? Nossa, Faz sentido pra você? faz muito Por sentido. quê? Porque todas elas são minha família, assim, todas, sério, de verdade, todas. Pra qualquer tipo de situação. Porque no skate, eu acredito que rola muito essa irmandade, como é que a gente pode se dizer, né? De você tá vendo um irmão ali precisando de alguma coisa e você poder, tipo, tentar dar um suporte. Então, ou a gente no skate acontece muito das vezes a gente mesmo já precisou de algo que teve outro amigo que veio ali e tentou te suprir dessa forma. Então, no skate eu acredito que rola muito essa coletividade. Pra tudo, exatamente, assim, sabe? Da gente torcer por um amigo quando tenta uma manobra, de você, sabe? Tipo, de um amigo torcer por você também quando você conquista alguma coisa, ou tanto no skate quanto na vida. Então, acredito muito nisso, sabe? Dessa força, porque a gente vive isso, né? Todo tempo. Todo tempo. O skate, então, a gente leva isso como uma ferramenta pra nossa vida também, né? Você acha que a negritude dentro do skate tem alguma coisa em particular, assim? Que você, quando eu te falo, sei lá, você acha que pode ser diferente para um skatista negro estar numa sessão ou não? O skate neutraliza também um pouco isso, porque ele acolhe todo mundo. O que você
sente, assim, quando eu te pergunto skate, opressões na seção e negritude, assim, faz sentido? Ah, faz bastante, né? Porque assim, eu acredito que hoje em dia, com diversas marcas, a gente vê muito pouco skatista negro também, em diversas marcas. A gente não vê tanto quanto skatista. Ou dando preferência, a gente percebe tanto essa preferência por skatistas brancos. Até hoje em dia eu vejo muito que em muitos comerciais, que tá parecendo muito comercial querendo contratar skatistas para fazer propaganda de marcas, essas coisas. E esses dias mesmo a gente recebeu um texto, tipo assim, que procurava skatistas de preferências brancos. Tava Como escrito assim? no Tava texto? escrito no texto. Tava A gente até escrito no tava escrito. texto? Skatistas aí, de preferências brancos. Que Aí, documento é esse? como assim? Aí você fala, meu, eu recebi, acho que foi através de um Não, não link. precisa falar não, deixa quieto. Não, tranquilo. E foi através de um link, assim. Aí teve uma das meninas que colocou assim, já escreveu embaixo assim, eu já não aceitaria só por ter colocado o fato de da preferência skatistas brancos. Aí você fala, não importa o seu rolê, não importa nada, não importa. Só importa o que importou ali, só foi a cor ali no caso, né? Eu achei aquilo muito ridículo, né? Que, tipo, em pleno 2024, tá vendo como a gente ainda convive com muita coisa assim. Então, dentro das marcas, a gente vê também que é muita maioria, tipo assim, skatistas brancos. A gente vê pouca diferença desses skatistas pretos, assim, nas marcas, como profissional. Tem uma mulher que é muito minha referência, a Débora Badel. Gente, a Badel, ela é minha referência, porque, assim, não só ela como a Vitória Mendonça, porque tipo, é muito bom ver duas mulheres pretas como skatista profissional e ver aonde elas conseguiram chegar, onde poucas conseguiram chegar, porque isso é muito difícil, principalmente aqui no Brasil ainda. Eu trabalho muito assim com alguns colégios, né, também, tipo, colégios de alto níveis, alto padrão, com outro tipo de crianças, assim, né? Então, quando eu fui trabalhar em um desses colégios, assim, a primeira coisa que eu falei assim, será que eles vão ligar para minha cor? Principalmente as criançadas, porque assim, naquela escola eu não tinha uma escola extremamente gigantesca, assim. Então eu tava entrando lá para dar aula de skate, e aí quando eu olhei, não tinha uma criança preta dentro daquela escola. E eu era a única professora preta dentro daquela escola. Então eu falei assim, vou mudar isso, né? Vou ensinar essas crianças da melhor maneira. Então, sabe, ver o respeito deles e a admiração comigo, porque assim, eu percebi muita coisa lá dentro das crianças que, tipo assim, teve uma das crianças uma vez, eu colocando o equipamento dela, e ela falou assim que não gostava da cor preta. E aí eu brincando falei, não, mas a cor preta é legal, né? A gente usa preto, tem preto em tudo, né? E ela falou assim, e aí na brincadeira ela falou pra mim também que não gostava de pessoa de cor preta. E aí eu perguntei pra ela assim, e ela só tá com 4 anos. Eu falei assim, como uma criança de 4 anos, como é que eu falo isso com ela agora? Como é que eu explico isso pra ela, sabe? Aquilo se passou na minha cabeça, mas aí eu olhei pra ela e falei assim, não, meu amor, imagina se todas as pessoas tivessem que ser iguais, a gente igualzinha a cara uma da outra. O que você acha? A gente seria só mais um nesse mundo, mas hoje eu vejo assim, tipo, eu tentei explicar pra ela da melhor forma sobre aquilo, né, que eu tentei lidar. Eu falei assim, mas olha pra Pro, a Pro também, ó, o meu pai, ele tem a cor preta. A cor preta a gente vê em tudo quanto é lugar, é uma cor bonita. Por que a gente não gostar assim como a gente gosta do vermelho, do rosa? Eu tentei explicar aquilo pra ela de uma maneira mais lúdica, porque era só apenas uma criança. Então, aquilo às vezes possa ter sido algo que ela ouviu de alguém e só reproduziu, né? Então, depois ela entendeu e aí eu achei muito fofo. Ela falou: Ah, Pro, é verdade, a cor preta é muito bonita. Eu gosto de pessoa preta. E aí depois ela, tipo, já deu uma outra visão daquilo pra ela. E eu falei: Meu, eu tentei explicar de uma forma muito lúdica pra ela. Então aquilo ela já entendeu e já entendeu de uma outra forma, sendo uma criança tão pequenininha. E eu vejo assim o seguinte, hoje em dia também nas marcas de skate, em vários campeonatos, quantos campeonatos você vê que são tipo poucos skatistas negros profissionais correndo campeonato, né?
A gente vê muito pouco, é baixíssimo isso. Então, porque já o corre deles já são dobrado, tipo, para estar nos campeonatos, para sair da comunidade, para ter que trabalhar e ainda estar se envolvendo nesses espaços onde dão preferência para as pessoas brancas, né? Porque só de você ter que sair da sua casa, você já gasta, tipo, dinheiro só saindo da sua casa para pegar um ônibus ou um metrô, entendeu? Então, eu vejo que falta muito esse suporte, assim, sabe, para esse tipo de galera. Porque nas pistas de skate mesmo onde eu moro, eu vejo vários moleques que são extremamente talentosos, mas não são vistos exatamente muitas das vezes por causa da cor, porque já não tem tanta visibilidade. E a gente vê exatamente isso, né? Essa preferência por pessoas de pele mais claras, para estar representando a marca. Eu lembro que eu participei também de uma propaganda, foi muito legal. E aí só tinha eu e mais uma única menina que a gente era, nós duas nesse comercial, a gente era as duas únicas meninas pretas, assim. E aí, quando a moça do conversou comigo, ela olhou pra mim e falou assim: "Você vai ser a atriz principal". Eu falei: "Como assim a principal?". Ela falou: "É, você que vai aparecer lá na frente das câmeras fazendo tudo praticamente". E aí aquilo foi muito gratificante pra mim, porque ela falou, ela era a moça que tava maquiadora. Ela falou: "Meu, você tem noção do que você tá fazendo? Você vai ser a protagonista desse comercial. Você, uma mulher preta, ali no meio daquele monte de gente. Então, vai lá, faz, mano, faz com orgulho". Porque eles te colocaram, tipo assim, pra ser a protagonista, então vai, mano, mostra a nossa cor, mostra a sua beleza. Eu achei aquilo muito fofo, sabe? Ela me dando aquele apoio, uma maquiadora preta também, sabe? Tipo, olhando pra mim. Então aquilo foi muito sensacional, sabe? Então a gente vê hoje em dia muito essa falta, né? A gente percebe ainda que o racismo é uma coisa muito, muito grande, muito forte aqui ainda no Brasil, né? Eu queria te perguntar, você em larga medida, você já falou agora sobre isso, mas eu queria que você, baseado na sua experiência com mídias de skate, pensasse a relação da mídia de skate com a skatista preta. Você tem alguma opinião sobre isso? Tem representatividade, não tem representatividade? Algumas sim, outras não, O né? Porque Instagram ajuda, não ajuda? o Instagram eu acho que ajuda bastante, né? Em relação a isso, porque, tipo, mostra não só nosso potencial pela nossa cor, mas sim pelo que eu faço também, pelo trabalho, pela educação. Mas eu vejo a questão muito sobre querer só colocar, às vezes, muitas vezes quer colocar só uma skatista preta para dizer que tem uma skatista preta ali, né? Só para dizer que tem alguma pessoa de cor, né? Para dizer que não tá excluindo a pessoa. Bia, você gosta de hip hop? Nossa, muito, até demais, né? Tá incluído na sua cultura skateboard, Então né? você sabe o que é freestyle, não Com sabe? certeza. Então, pensando no assunto que a gente tava tendo ali fora do seu lugar, no Dois das Minas, fala mais, mano, freestyle. Fala do seu trampo, fala daquelas coisas que você falou ali. Então, eu digo assim que o Dois das Minas é uma nossa missão, se tornou uma missão de vida, né? Tudo que a gente faz ali dentro, envolvido com aquelas meninas, é super importante, né? Dar esse passo, incluir, educar, né? Todas elas. Então, eu digo assim que o projeto hoje, ele cresceu de uma forma tão grande, porque quando a gente deu início ao projeto, né? Quando a Luciana Toso, né? Que é minha amiga, ela me chamou pra estar dando aula lá no começo, lá no início, tipo uns 2 anos atrás, quando a gente estava começando. Então, a gente não imaginou que o projeto tomaria essa proporção toda, né? Porque ali ela só queria uma professora, uma amiga que ajudasse as outras amigas dela a poder andar de skate. Então, dali a gente começou a crescer de uma forma tão grande, ver que outras mulheres procuravam a gente pela essa mesma vontade, sabe? Pela gente acreditar nelas. Então, todas as segundas era impressionante como voltavam outras mulheres para o projeto. Então, dali a gente conseguiu incluir outras coisas. A Lu também, eu vejo que ela correu muito, assim, tipo, sabe? E em conseguir apoios, coisas que a gente pudesse levar, tanto o skate também, porque a gente não tinha skate, então a gente precisava ali de... Pô, a gente está recebendo tanta mulher, o que a gente vai fazer agora que esse tanto de mulher precisando andar? Então... eu digo que a gente ela foi meu suporte todo, ela criou o projeto, então ela me envolveu nesse meio.
A gente conseguiu ter a nossa associação, né? Hoje eu sou presidente da associação junto com ela. E aí a gente faz esse corre inteiro, assim, sabe? Para poder estar levando as coisas para as meninas, levar educação. Eu vejo que eu sou muito a referência para elas lá dentro. Me tornar essa referência como uma mulher preta, sabe? Mãe. E hoje ver outras meninas da idade da minha filha tá ali me procurando. Olhar para mim e ver que os olhos delas brilham, sabe? Tipo assim, tudo que elas tentam fazer lá dentro, elas me mostram, o que eu consegui fazer, olha o que eu vim aqui, olha o que eu tentei fazer. Não só ela, como as mães também, chegar ali, me abraçar e falar, nossa, Bia, obrigada por isso, né? Obrigada por me ensinar. Então, a gente também atende muito a comunidade LGBT, né? O nosso projeto é formado também, tem outras mulheres importantes também que estão nesse projeto, a Michele, outras meninas que estão fazendo esse corre junto com a gente. E assim, a gente tenta se juntar para a gente poder transformar e levar o melhor que a gente pode para elas, né? Ensinar elas a serem confiantes, a se proteger, muita coisa que a gente viveu mesmo quando a gente estava iniciando no skate. A gente não quer que elas vivam isso, sabe? Que elas acreditem nelas, que elas sejam fortes da maneira delas. Então, a se proteger, a se saber se defender de coisas também, coisas que a gente mesmo passou na nossa vida. Então, a gente tenta levar muita educação, sabe? Então, acredito muito nessa importância. O projeto é uma missão de vida, é uma missão pra gente. Muito bom. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Vocês que sabem, gente. Eu acho que tá lindo. Tá lindo? Falou com o coração. Falei com o coração, né? Então é isso.